Justiça marcou para a próxima quarta-feira, depois de amanhã, a análise da decisão que suspendeu a lei dos naming rights na cidade de São Paulo. A legislação aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes há mais de um ano permite que espaços públicos possam ter nomes vinculados a marcas. O texto é muito semelhante ao que vigora no estado de São Paulo e abriu caminho, por exemplo, para o batismo de estações do metrô, gerando receita de até 40 milhões de reais aos cofres públicos. Largo da Batata, Viaduto do Chá, Terminal Bandeira, o Mercadão são exemplos de espaços da cidade de São Paulo com potencial de arrecadação com essa medida. A autora da iniciativa é a vereadora Cris Monteiro, do Partido Novo, que está na lista dos 20 parlamentares mais votados na eleição do ano passado. Ela foi reeleita, junto com outros vereadores também. Segundo ela, o judiciário precisa levar em conta o trâmite democrático da iniciativa. Vereadores que gostaram do projeto votaram a favor, os que não gostaram votaram ao contrário. Processo democrático. O prefeito sanciona a lei porque acredita que a lei é boa, mas o PSOL, que é esse partido absolutamente retrógrado, que é o arauto do atraso, acredita que, uma vez que você tem iniciativa privada ajudando o setor público a arrecadar recursos, isso não pode acontecer na nossa cidade. Então, entra com recurso na justiça, encontra um juiz que é afeito a essa ideia, e essa é a famosa judicialização da política, Pedro. Agora a gente está lá brigando para fazer com que os paulistanos possam ter mais recursos para saúde, educação, segurança, transporte, para que isso aí seja revertido. O desembargador Jarbas Gomes, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi quem concedeu a liminar em dezembro de 2023, suspendendo a lei e impedindo a regulamentação. Em nota, o PSOL alega que nomes de locais públicos têm motivação social e critica a interferência mercadológica. O cientista político Magno Kahl nega descaracterização dos espaços e explica que a ideia dos naming rights é um modelo de sucesso mundo afora. É uma oportunidade para que a prefeitura adquira receitas extraordinárias. E, além de ser um modelo de sucesso em todo o mundo, há muito pouco, do lado do cidadão, do lado da prefeitura, há muita pouca diferença na operação, da forma como os cidadãos se referem àquele lugar. É mais uma oportunidade de adquirir novas receitas e dar exposição a uma certa marca do que uma descaracterização. Muito poucos naming rights acabam por substituir o nome daquela praça, daquele estádio, daquela estação de metrô. O naming right é muito utilizado pela iniciativa privada. É só você observar as arenas mundo afora e aqui no Brasil também, que foram batizadas por marcas mediante, claro, valores que são cobrados para isso. E essa lei do município de São Paulo pode impulsionar investimentos também no esporte. São 46 centros esportivos de São Paulo. Um levantamento aponta que a iniciativa pode trazer um crescimento de 20% no orçamento desses espaços na cidade. Impacto direto na vida de 500 mil associados e a possibilidade de mais oferta de vaga para o esporte, que pode salvar a vida de um jovem da periferia que não tem muitas oportunidades. Estimativa de arrecadação, 60 milhões de reais por ano, ou seja, o dobro do que São Paulo tem para investir nesses centros esportivos. O nosso cientista político e colunista Fernando Schiller está conosco. Schiller acompanha esse assunto e hoje vai trazer comentários a respeito dessa questão dos naming rights na cidade de São Paulo. Schiller, bom dia para você. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís, Sônia, Cláudio? Olha, vamos lá, eu acompanho esse assunto há muito tempo, na verdade. Eu estudei em Barcelona, sou coroa, viu, Sônia? Então, eu estudei nos anos 90. Quando eu era estudante, estudei em Barcelona, eu me lembro que na época eu já gostava desse tema de administração pública. A prefeitura de Barcelona tinha exatamente já isso nos anos 90, né? Um projeto, uma prática, na verdade, aprovada já de naming rights. Eu me lembro ainda a época era o diretor da área de cultura de Barcelona, que era um amigo meu, um conhecido meu, ele dizia assim, se a empresa quiser dar o nome na sala da baleia do Museu Natural e tal, não tem problema, a gente negocia, né? Brincando um pouco, mas falando sério, né? Ou seja, por quê? Porque é uma prática normal
mundo inteiro há lei de naming rights, no mundo inteiro, inclusive muitas cidades do Brasil já tem. Recentemente a Prefeitura do Rio de Janeiro, não é tão recentemente, em 2019, 20, fez o naming rights das estações do BRT no Rio de Janeiro, todas aquelas estações do BRT, por exemplo. Né? A Prefeitura de São Paulo já fez isso com vários equipamentos, aí, estações de metrô e assim por diante. Né? Então é prática comum isso. A minha visão é muito clara sobre isso. Não dá para ser contra a lei do naming rights, certo? A questão toda, como diz na administração pública, o diabo mora nos detalhes. Né? A prefeitura ou a Câmara de Vereadores pode disciplinar, pode definir que alguns espaços que são ultra icônicos na cidade, né? A prefeitura, o contribuinte, decide pagar para não ter, né, o nome da empresa associada àquele espaço. Né? Mas pode custar caro essa decisão. Né? Você tem que pensar, tem uma lei básica na economia, Pedro, que é a lei do custo-oportunidade. Vamos supor que uma empresa queira colocar R$1 milhão para colocar aqui na estação Vila Olímpia, perto da minha casa, que é a estação Vila Olímpia do metrô. Então eu quero botar 1 milhão por ano, ou 2 milhões por ano, ou 3 milhões por ano botar na estação Vila Olímpia. A cidade pode dizer assim, não queremos, então nós vamos pagar 1 ou 3 milhões para ter o nome puro ali, o nome purinho, estação Vila Olímpia. Então, as coisas custam, esse que é o problema. Né? Então, assim, parece que é uma lei muito positiva, não há nenhuma dúvida, ela existe no mundo inteiro, várias cidades brasileiras. Né? A grande questão é o detalhe, como é que você opera isso. Primeiro, tem tempo limitado. Primeira questão central, né? Pode ser 5 anos, pode ser 10 anos. É um contrato de concessão simples, ou uma lei de licitações. É um modelo de PPP. Tudo é feito com base em competição, concorrência. Não é assim, o secretário, o prefeito vai lá e faz uma venda. Porque tem muita essa imagem, né? Vamos vender o nome da estação de metrô, então quem é que... Eu vou ter um amigo meu aqui que tem uma empresa, vou vender para ele por X. Não. É um edital de concessão. Eu li vários, até porque eu gosto de preparar aqui quando a gente fala. Eu fui rever alguns editais, né? Então tem lá, por exemplo, aqui, a Prefeitura recentemente lançou o edital de concorrência para os centros esportivos, para um conjunto de centros esportivos. Né? Então, por lá, edital de concorrência para a cessão onerosa de direito à nomeação de... Aí coloca, né? Estação de metrô e assim por diante. Então, em primeiro lugar, é feito por competição isso. Segundo, por prazo limitado. Terceiro, não elimina o nome original. Não elimina o nome original. Bota um sufixo, quer dizer, aquele tracinho, e bota o nome da empresa do lado. Então, vai ser Estação Vila Olímpia / sei lá, Casas Pernambucanas, por exemplo. Né? Aqui em Paris é a mesma coisa. Fazem exatamente isso. Arena Bercy / Accor. E o problema, né, Sônia, é que agora essa regulamentação que o Schiller está trazendo não pode ir adiante, porque um partido político que perdeu na votação na Câmara Municipal foi até o Judiciário e conseguiu. E o argumento do juiz, Schiller, é muito duvidoso e nos faz aqui refletir sobre os reais interesses dessa decisão, porque o projeto é igualzinho do governo do Estado. Aí ele fala que fere a Constituição. Ué, o do governo do Estado não fere a Constituição? A Prefeitura não pode ter a possibilidade de fazer uma regulamentação de naming rights, como o governo de São Paulo fez há alguns anos? Então, essa questão também incomoda bastante. A cidade de São Paulo já poderia ter superado. Foi votado em primeira, em segunda votação, foi sancionado pelo prefeito e só não está valendo e sendo regulamentado porque temos que aguardar aí essa decisão da Justiça. 1 ano perdido nessa história dos naming rights. Judicialização total. Eu vi aqui a decisão do desembargador, ele fala assim, que seria uma forma de exploração comercial de bem intangível que pode agregar à administração pública valores positivos ou negativos, ou mesmo responsabilidades de espécies diversas. Na minha opinião, diz muito pouca coisa isso aqui, né? É muito pouca coisa. Ele joga uma suspeita... Nobis fora nada. Nobis fora nada. O grande argumento, um dos grandes argumentos do PSOL, também li a decisão, feriria o princípio da impessoalidade. Ora, por favor, não fere, né? Porque se tem competição, tem concorrência, não é? Ninguém vai dar de presente para uma empresa. Tem uma concorrência, uma competição, tem avaliação de mercado e tal. Também tem um pouco assim, né, Pedro, Sônia, Cláudio, Thaís, uma interna desconfiança, né? Todo mundo desconfia. Um país que é pautado pela eterna desconfiança não vai para frente, esse que é o problema, né? A prefeitura... Pois a gente
E é uma tendência assim que se espalha em outros ramos assim da administração pública. Aqui em Brasília, por exemplo, o governo fez uma coisa muito engenhosa. Tem uma infinidade de terrenos públicos reservados para praça pública. Não tinha grana para fazer tudo aquilo. O que é que eles fizeram? Criaram um programa pelo qual a iniciativa privada faz a praça, assume um contrato, enfim, de fazer a permanente manutenção daquele espaço público e bota lá uma plaquinha. Aquilo ali, isso aqui foi feito pela empresa tal. Qual é o problema? Não é? O importante é a praça, né? O importante é que as pessoas desfrutem das instalações públicas. A grande pergunta para o PSOL, para o partido que se opõe, é a seguinte: quem é que paga essa conta? A prefeitura vai ter 60 milhões a menos lá nos centros esportivos, conforme disse o Pedro, né? Onde é que tira esses 60 milhões? Tem saída? Aí começa as saídas milagrosas, né? Não, cobra mais imposto, cobra dos grandes devedores, onera não sei quem. É papo, né? É retórica. A verdade é que existe uma fonte de recursos intangível enorme numa cidade como São Paulo, em qualquer grande cidade, que está aí para ser explorada devidamente, né? Com a devida regulamentação, com a concorrência, com respeito aos nomes originais, enfim. Você pode criar um adendo na regulamentação, dizer assim: escolas públicas não devem ter naming rights, por exemplo, de produtos ou empresas que conflituam com consumo infantil, por exemplo, né? Por exemplo, você pode vetar nomes, por exemplo, que são vetados na publicidade, por exemplo, bebidas alcoólicas, etc. Então tem uma série de cuidados que se pode ter na hora de você aplicar a lei, regulamentar a lei. Agora, ser contra a lei, me parece um absurdo absoluto e completo, né? Agradecer ao Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui no Jornal Gente. Schiller, obrigada. Até a próxima. Boa semana para você. Valeu, pessoal. Boa semana. Bom trabalho. Um abraço.